O próximo nível das chamas do Sanji, teriam elas uma coloração azul? E será que essas chamas são suficientes contra o Sharingan do Queen, que copiou todos os poderes dos irmãos do Sanji? O que foi isso nesse capítulo, galera? Vamos falar sobre isso hoje. Não antes de perguntar pra vocês se tá tudo ok aí com a inscrição, tá inscrito no canal, beleza? Só dá aquele confere, beleza? Então tá bom, então vamos prosseguir. Capítulo 1034 de One Piece, começando com a Osome, a mulher que trabalha na noite aqui, com todo o respeito, óbvio, né? Que supostamente tinha levado uma trombada do Sanji e tava procurando seu rato no meio da guerra, o que é até meio triste, né? Se parar pra pensar, normalmente as mulheres, ela tem seus cachorrinhos, seus pets ali, e ela tem um rato, sabe? Pô, triste aí. Você vê a mensagem subliminar do Oda nessa parte do capítulo, você já fica com a bad vibes danada. E vemos também o Momo tentando puxar as nuvens do Kaido. Se ele mesmo não consegue criar as suas nuvens, ele vai tentar puxar as nuvens do próprio Kaido. E por mais que eu quisesse muito que o Momo chegasse já maduro, e assim que o Onigashima caísse, ele já invocasse todas as nuvens lá e impedisse a ilha de cair, esse faz parte, né? Esse processo de aprendizado dele faz parte, afinal ele ainda tem a mesma mentalidade, ele precisa ainda ir praticando a coisa, ela vai demorar a acontecer. Óbvio, vai acontecer quando o Onigashima tiver para cair, e aí ele vai conseguir criar essas nuvens, né? Ou será que ele vai precisar da ajuda do Fujitora? Eu sempre gosto de falar disso porque é muito boa essa ideia. E o Momo dizendo que essas nuvens, elas são palpáveis, afinal ele também é um dragão, então ele também consegue segurar nessas nuvens flamejantes. O que é um detalhe curioso, porque as nuvens por si só, em One Piece, elas já são palpáveis, né? O Doflamingo, ele voava através dos fios que se agarravam nas nuvens naturais. A gente via também a Ilha do Céu, onde as nuvens elas serviam como um mar para os navios navegarem, enfim, a galera conseguia nadar naquele mar, então elas têm uma certa... São palpáveis. Só que no caso da observação aqui do Momo, né, sobre as nuvens flamejantes, talvez seja pelo fato de serem umas nuvens diferenciadas que só os dragões eles possam conseguir controlar, ou até mesmo aqui nesse caso, né, tentar segurar essas nuvens. Talvez só por serem flamejantes e assim ele tendo uma resistência de dragão, ele conseguindo segurar nas nuvens, ou pelo fato de serem nuvens especiais. Depois a gente parte para a continuação da luta do Sanji contra o Queen, galera, e aqui começa uma viagem muito louca. O Queen, ele começa usando seu Sparking Queen, uma cópia dos lasers do Ichiji, galera, e ele soltando os lasers pelos olhos só me levantou a esperança mais uma vez de ver o Kizaru, sem precisar sequer tirar a mão do bolso para mandar o seu laser, ou deixando a mão no bolso e só disparando com os olhos. Tipo, olha, cara, você não me dá nem o trabalho de ter que tirar as mãos do bolso. E ele ia só direto com os olhos. Isso com certeza vai acontecer e minhas esperanças voltaram a crescer quanto a isso. E ele começa a copiar todas as habilidades, galera. Ele usa um Harry Queen, que seria uma cópia da eletricidade do Need, e depois um tal de Wind Queen, que seria a extensão mecânica lá do Yonde, né, que também conseguia fazer. Galera, que foi isso? Ele conseguiu copiar todos os irmãos do Sanji, com exceção da Reijo, afinal o poder dela é advindo, né? O poder de veneno dela é advindo de uma Akuma no Mi, então talvez tenha sido mais complicado de reproduzir, enfim. E toda essa disposição que o Queen ele tem em tentar superar o Sanji, né? Assim como eu falei uma vez, não é diretamente o Sanji, na verdade o que ele quer é tentar superar o Judge, uma questão de rivalidade científica entre os dois, né? Por isso que ele tá ali querendo que o Sanji ele use o máximo da sua tecnologia e do seu poder, porque ele quer superar a criação do Judge na sua forma máxima, para ele se provar como o melhor cientista. Então a gente descobre nesse capítulo que o Queen ele estudou a ciência da guerra, mas a pergunta que fica é como ele conseguiu copiar esses poderes dos irmãos do Sanji, porque contextualizando aqui, galera, voltando aqui um pouco no tempo, aquele grupo de cientistas Mets, esse grupo de cientistas ele existiu quando o Judge ele ainda era jovem, muito provável que antes sequer dos filhos do Judge nascerem. Afinal, se vocês lembrarem que foi o Vegapunk que descobriu como manipular DNA, e a partir disso todos os outros cientistas daquele grupo começaram a trabalhar também com isso, né, com manipulação de frutas Akuma no Mis artificiais, as chamadas Smiles, clones humanos, né, mutação genética no caso do Judge, enfim, e o Queen também com seus aparatos de ciborgue, várias coisas. E o grupo depois ele passou a trabalhar para o governo, pelo menos no caso do Vegapunk, que foi preso e depois passou a trabalhar
para o governo. A gente não sabe quanto aos outros membros desse grupo, se eles saíram logo depois, logo no momento em que o grupo ele foi aglutinado pelo governo e só ficou o Vegapunk, ou se alguns deles ainda tentaram trabalhar um certo tempo para o governo e depois decidiram sair. Isso a gente não tem informação. O único que a gente sabe que continuou nessa linha foi o Vegapunk através, provavelmente, né, do financiamento direto do governo. O fato é que o Queen ele não parece conhecer os filhos do Judge, afinal, capítulos atrás ele diz: eu ouvi dizer que todos os filhos do Judge são ciborgues, mostrando que ele não teve qualquer contato com esses filhos antes. Então a resposta para essa pergunta pode ser o caso de, no passado, o Judge ele ter comentado sobre uma ideia futura, sobre um projeto futuro de conseguir manipular geneticamente os seus filhos, né? Depois da criação, depois da descoberta do Vegapunk sobre a manipulação de DNA, ele tenha vindo com essa ideia aqui, talvez ele tenha comentado: olha só aí, ó, Queen, tô com essa ideia aqui de manipular geneticamente meus próprios filhos aí, o que tu acha? E talvez o Queen ele tenha dado uma olhadinha e falou: interessante esse negócio aí, né? Raça lunariana, poder elétrico, maneiro isso aí. Ou o Queen, ele ouviu falar dos filhos do Judge depois deles já estarem prontos, ele só não teve um contato direto, né? Mas ouviu: os filhos do Judge têm esses poderes aí, maneiro, vou tentar copiar. Então, voltando, o Queen ele começa a fraquejar por causa dos seus danos, os danos que ele recebeu dos golpes do Sanji, e ele decide usar a sua invisibilidade também. Ele também possui o poder de ficar invisível, que o Sanji ele conseguiu usar com o seu traje, galera. Ele também conseguiu copiar isso. Só que o Sanji, logo depois, ele também fica, entre aspas, invisível e some de cena. E nesse momento, a Osome, ela aparece, olha só que irônico, Osome, ela aparece e acha o seu rato. E o Queen explica que ela rejeitou ele antes e que agora vai punir ela de novo, dando a entender que sim, foi o Queen, na sua forma invisível também, que deu uma trombada ali na mulher e a culpa caiu pra cima do Sanji. Vou dizer pra vocês, galera, de um lado, eu até gosto do fato do Sanji ele não ter feito realmente isso, porque nesse momento ele se provou: caraca, ele tirou aquele peso das costas dele de tipo, eu nunca faria isso e eu realmente não fiz isso, ao mesmo tempo que daria uma carga, um peso dramático muito grande pra ele se ele realmente tivesse que carregar a culpa de ter feito isso, mesmo que inconscientemente, sabe? Caraca, eu acabei fazendo isso e tal. Isso ser até um argumento a mais pra ele ter se livrado do seu traje, né? Porque eu nunca mais quero repetir esse erro novamente na minha vida. E nesse momento, o Sanji, através de todo o aglomerado de habilidades que ele possui agora, a sua resistência, o seu exoesqueleto, o seu Diablo Jambo, o seu armamento, ele consegue desenvolver a técnica do Ifrit Jambo. Galera, vamos tentar entender aqui de onde saiu esse nome Ifrit, porque na mitologia árabe, Ifrit é um nome dado a uma classe de gênios infernais, notório por grande força e astúcia. O Ifrit é uma categoria de gênio, um tipo de criatura que faz parte dos mitos médio-orientais. Ele tem a forma de uma enorme criatura alada, constituída de fogo, habita no subsolo e costuma frequentar ruínas. Armas comuns não são capazes de enfrentá-lo. No jogo Final Fantasy, por exemplo, existe um personagem baseado no Ifrit e seu ataque característico é o Hellfire, às vezes chamado de Chamas do Inferno, que causa dano elemental de fogo a todos os oponentes. Será que o Oda ele decidiu, nesse último final de semana, ele jogar um Final Fantasyzinho? E depois disso, o Sanji ele começa a rebocar o Queen porrada e vários golpes em francês. Eu fico, caraca, mano, parece que nem traduziram, porque tá tudo em francês essa porra. E vai um golpe atrás do outro. E ele termina com o último golpe dele, chamado de, traduzindo aqui, explosão de bife. Calma, vamos falar algumas coisas sobre essa técnica. Vamos falar se o Queen ele realmente foi derrotado, mas primeiro aqui, sobre a possibilidade do tal dos raios de hack, que supostamente ali estão presentes nessa cena, né? O Sanji ele conseguindo usar fogo com suposta eletricidade. Vamos lá entender, galera, porque a possibilidade de ser esses raios de hack que a gente costuma ver é muito difícil de ser esse o caso, porque mesmo se a gente pegar como base até o armamento do Roger, onde na coloração oficial do mangá ela aparece com uma coloração dourada ali, né, muito icônica também, no mangá ela tem a coloração preta tradicional. No caso aqui do Sanji tem uma coloração ali, né, mais esbranquiçada, mais clara.
ter uma coloração clara, então dá a entender que é pura eletricidade mesmo, não seria advinda de raios comuns de hack que a gente está acostumado a ver, a não ser que seja algo completamente único, mas não parece ser esse o caso até então. O que a gente se pergunta a partir de agora, peraí, o Sanji ele vai conseguir usar os poderes de todos os seus irmãos? Porque nesse capítulo ele parece usar a eletricidade nos seus golpes, né? Assim como o Need. E outra coisa sobre os lasers, tem golpes específicos do Sanji onde a perna dele parece muito o visual característico de quando o Kizaru ele vai dar um chute de laser dele, né? Claro que o Sanji ele não dispara um tiro de laser, mas o visual dá muito a entender que se parece muito, é como se fosse também um nível a mais de quentura de temperatura, onde ele consegue talvez concentrar, enfim, mais calor na sua perna e também consegue aplicar golpes mais poderosos. Então ele usa também um visual parecido muito com lasers. E será que ele também consegue usar o seu prolongamento de membros como o Yonde ele consegue fazer, né, conseguindo esticar o seu braço? Isso, se a gente forçar muito a barra, dá pra gente cogitar a possibilidade de vez em quando no mangá, quando o Sanji ele vai aplicar algum golpe, o seu membro, a sua perna, ela parecer que tá mais esticada do que normalmente deveria parecer ser, né? Ela parece que tá um pouco mais longa do que realmente é. Só que talvez seja só uma questão ali, uma liberdade artística ali, de parecer que a perna dele tá atingindo mais longe. E será que a invisibilidade que o Queen ele usou nesse capítulo seria produto de alguma raça, né? Tem toda essa questão ainda também do fogo de raça lunariana, tem os lasers que a gente não sabe se são advindos do poder do Kizaru, a eletricidade se seria da raça dos Minks, que conseguem produzir eletricidade ali através da estática dos seus pelos, a gente não sabe exatamente de onde vem cada um desses poderes, então será que a invisibilidade viria de alguma raça? Eu acho que não, porque o Sanji ele não usava pelo menos essa invisibilidade sem o traje, né? Não partia do corpo dele como os fogos, como as chamas dele saem. É um poder que partia do uso do traje, e como o Queen ele é praticamente um traje humano ali, ele é todo modificado geneticamente também, é todo um ciborgue, é como se o traje dele fosse o próprio corpo dele também, então faz sentido ele conseguir usar essa invisibilidade. Agora, será que o Queen ele foi realmente derrotado nesse capítulo, porque a gente não viu aquela clássica expressão facial do oponente derrotado lá com branco nos olhos? Mas esse capítulo, a construção desse capítulo foi para a queda dele. Porque se você parar para pensar aqui, a gente teve uma crescente, aquela clássica crescente do vilão, onde ele mostra ainda mais habilidades, ele se mostra um desafio ainda maior, né, naquele último momento da batalha, e depois o herói, o Mocile, vai lá e plau, e derruba o cara, né? Ou seja, a gente tem a crescente do vilão só para a queda dele ser ainda mais épica, mais enfática. E foi isso que aconteceu, né? O Sanji ele conseguiu ultrapassar toda essa gama, né, de poderes que o Queen ele mostrou nesse momento final, tanto que ele mesmo falou, eu tava guardando aqui, eu tava só brincando a partir de agora, mas agora o bagulho ficou sério. Então ele teve essa crescente e agora ele caiu. Deu muito a entender que o Queen ele realmente foi derrotado nesse capítulo. E olha só que poético, olha só que bonito, né? O fato do Queen ele ter adquirido as habilidades de todos os irmãos do Sanji é uma forma de você completar até mesmo aquele arco onde o Sanji lá em Holy Cake ele tenta superar os seus irmãos, né? E ele derrotando o Queen, que tem todas as habilidades dos seus irmãos em conjunto, com exceção da Radio, ele conseguir superar isso é uma forma de ele indiretamente conseguir também superar o poder dos seus irmãos, algo que ficou, né, meio esquisito no final de Holy Cake, quando ele ainda precisou ser salvo lá no final do arco, e agora ele conseguindo derrotar esse monstro que era o Queen. Muito legal, né? Muito poético. Terminou de uma forma muito bonita. Semana que vem, sem capítulo, mas eu quero que você esteja inscrito no canal, porque sempre tem vídeo comentando o universo de One Piece aqui no canal. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tchau.